Bom dia para todos. Bom dia Osasco, bom dia São Paulo, bom dia Brasil, bom dia Inglaterra, bom dia Liverpool, bom dia Pérola, bom dia Rio Grande do Sul, bom dia São Roque, bom dia Sorocaba, bom dia para todos os nossos ouvintes. Agradecer a audiência que está cada vez maior, o engajamento cada vez maior. Eu agradeço o convite de fazer mais um podcast nessa Semana Santa. Extraordinariamente esse podcast gravado na Quinta-feira Santa, vai ao ar na Sexta-feira Santa amanhã e no dia 7 de abril, e hoje nós estamos gravando 6 de abril. Então amanhã, na verdade, vai ao ar ao vivo a partir das 15 horas. A gente está gravando hoje, quinta-feira, mas é como se a gente, sexta-feira, 15 horas, dia 7 de abril. Mas como nós estamos no dia 6 de abril, a gravação é hoje, né? Tem alguns fatos que diz que traz sorte. A gente não pode antecipar as datas, né? Falar de datas, enfim, e antecipar alguns dados, e a gente tem que falar o que está acontecendo hoje. Hoje é quinta-feira, dia 6, mas o programa vai ao ar amanhã. Então, nesse dia, fatos históricos do dia 6 de abril, eu selecionei algumas coisas. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos declaram guerra à Alemanha no dia 6 de abril de 1917. Segunda Guerra Mundial, em 6 de abril de 1941, Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista lança Operações 25, invasão do Reino da Iugoslávia, né? E a invasão da Grécia. Em 1973, nessa mesma data, nós temos o lançamento da sonda espacial Pioneer 11. Que mais? A banda sueca ABBA, em 74, também, no dia 6 de abril, ganha o festival Eurovision com a canção Waterloo, dando início a uma carreira internacional. E você é fã do ABBA, né? Muita gente gosta do ABBA. Em 2009, né, eu estava lá na Itália nesse ano, 2009, quando um terremoto de magnitude 6.3 atinge a região de L'Aquila, a cidade de L'Aquila, na Itália, matando 307 pessoas. Né? E é isso. Temos hoje, 6 de abril, o nascimento, comemora 1483, o nascimento do pintor Rafael. Hoje é aniversário de Cacilda Becker, né? Quem mais? Celestino Alves, Goulart de Andrade, jornalista brasileiro saudoso, Goulart de Andrade. Quem mais? É isso. Bem, a temperatura está agradabilíssima em São Paulo hoje. Vamos ver quantos graus está em São Paulo atualizado, porque o tempo muda toda hora, não dá para a gente programar. Tempo em São Paulo agora, nesse momento. Lembrando que nós estamos no 6 de abril, nós vamos passar amanhã. 21 graus, máxima de 26 graus hoje. E amanhã, sexta-feira, que é quando o programa vai passar, a máxima será de 22. Temperatura agradabilíssima, sexta-feira santa. Vamos ver se vai chover nesse feriado, vamos ver. A previsão hoje é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, né? Máxima de hoje 18, máxima de 20, mínima de 18, máxima de 27. E amanhã, que é quando o programa vai ao ar, sexta-feira, também sol com muitas nuvens, máxima de 25, mínima de 19. E no sábado de Aleluia, 25 e 21, máxima de 25, mínima de 21. Vai estar chuvoso pela manhã, então os supermercados vão estar cheios hoje, porque o pessoal está preparando a ceia de sexta-feira, a ceia santa de sexta-feira santa e de domingo de Páscoa. E você já comprou seu chocolate? Os chocolates estão caríssimos, os ovos de Páscoa estão caríssimos. A diferença de preço de um estabelecimento para outro chega a 200%. Então você que está me ouvindo na sexta-feira santa e você que não comprou ovo de Páscoa ainda, pesquise, porque o mesmo ovo de Páscoa, da mesma marca, XPTO, exemplo,
chega a variar de um lugar para outro 200% o valor. Então, pesquisem, né? Pechinchem, não deixe de visitar vários lugares, olhar pela internet, né? Porque realmente não justifica esse abuso de preço, né? Se bem que há uma alta do chocolate mundialmente, né, falando, mas não justifica. Os custos de produções aumentaram, etc, 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 etc. Não vou entrar no cerne da questão hoje, sobre a questão do chocolate, mas pesquisem antes de comprar, com calma, não deixe para a última hora, né? Você vai pagar caro, enfim. A intenção, na verdade, é presentear ou ser gentil, não precisa arcar com essa diferença brutal de preços. É isso, eu adoro o frio, eu não suporto o calor, então graças a Deus a temperatura está agradável, o ar-condicionado aqui da rádio perfeito, aliás as instalações aqui da Rádio Nova Difusora é de primeiríssimo mundo. Quero agradecer o Rossi, o Francisco Rossi e a Ana Lu e a equipe, Salete e todos pela acolhida. Eu cheguei aqui cedinho para fazer a gravação e o meu sócio está no Rio de Janeiro hoje, né, esse final de semana. Infelizmente não deu para ele participar online, faz falta aqui para a gente bater bola e conversar sobre temas polêmicos. E lembrando que esse é um podcast especial porque o tema é bastante pertinente e um pouco explorado. Eu estou vendo que pouca gente está falando sobre isso na imprensa, o debate não está muito centrado e o país está entrando numa crise novamente, uma combinação ruim, aí uma combinação bombástica para a economia. E o que eu vou trazer de uma forma simplificada. Eu não vou complicar de forma alguma aqui para os ouvintes terem dificuldade de entender. Eu quero que o ouvinte da Rádio Nova Difusora e aquele que estiver assistindo no YouTube amanhã, a partir das 15 horas, entenda exatamente o que está acontecendo de uma forma simplificada, sabe, sem muito, enfim, nada rebuscado. O intuito aqui é ser didático. O intuito da nossa startup, nessa parceria do Garden Project Talks e da Rádio Nova Difusora, é trazer luz para os nossos ouvintes, né? Ajudá-los a entender o que está acontecendo com a economia, né? E tirar um raio-x, a fotografia da situação de forma imparcial. Lembrar que aqui, né, a gente não está aqui defendendo A, B ou C, mas ser muito justo com a nossa análise e torcer que as coisas deem certo depois de um período complicado que nós tivemos de pandemia e do governo anterior, né? E é isso. Também hoje nós temos, eu quero dizer que a gente está com um parceiro aqui no projeto, que é o Dr. Caio Aleixo, que é um dos maiores dentistas da região oeste, que é o nosso dentista, inclusive, meu educador. E depois eu vou falar um pouco dele. Ele é um dos nossos parceiros aqui, que estão apoiando o projeto, e é um grande profissional, está aí há bastante tempo no mercado e realmente não é nem pela questão, mas é que realmente pelo profissional que ele é e depois eu vou falar um pouco dele, mas, né, durante o programa. O Dr. Caio José Aleixo, que é amigo e também sou cliente dele, da equipe, o próprio Cadu, o Damas também é. Então, é isso. Um abraço, Damas, para você que vai estar nos ouvindo amanhã, não hoje, né? Mas em pensamento, está todo mundo nos ouvindo hoje. É isso. Vamos lá, vamos começar por esse assunto espinhoso. Com certeza, deixa eu ajeitar aqui meu cabelo. Com certeza, você, ouvinte, deve ter ouvido falar dos casos americanos, né? Esse furacão do caso das americanas. Como isso sacudiu o início do ano de 2023. A gente estava saindo de uma pandemia, depois nós tivemos as eleições presidenciais, o Lula ganhou a eleição e se esperava que teríamos menos polarização e tivéssemos o início de uma nova empreitada. A gente tivemos aquele problema em janeiro em Brasília e depois a questão das americanas, né? E muita gente pergunta,
e tem perguntado, eu falei, poxa, o que tem a ver? Muitos clientes, falei, poxa, Fabrício, eu tenho uma empresa e me cortaram o capital de giro. Né? Eu tinha um capital de giro de 100 mil, me baixou para 20. Né? Enfim, para fluxo de caixa isso é importante. Né? Você está acostumado com valor, você trabalha com exportação, com produção, com uma série de coisas, e de repente o banco chega para você e fala assim, olha, a partir do mês que vem, nós tivemos que reduzir o teu capital de giro, enfim, cheque especial, enfim, o que seja, de reduções até de 70%. Né? Então, aí a pergunta é o seguinte, o que tem a ver Americanas, como todo mundo pergunta, pô, meu gerente disse que foi Americanas que gerou isso e foi estopim. É que eu digo, né? Como no acidente aéreo, não é só um fato que é responsável, né? Fazendo alusão ao meu amigo Lito Souza, que eu sigo no canal no YouTube, que ele sempre fala que não é um caso só que é responsável por um acidente aéreo. É um conjunto de fatores, de variáveis que são responsáveis por esse acidente aéreo. É a mesma coisa em economia. Uma boa análise econômica, ela está atrelada a várias variáveis. O que não acontece muito no Brasil. As pessoas têm uma análise superficial da situação, né, do diagnóstico que se dá, do cenário, muito superficial, porque utiliza-se uma ou duas variáveis, às vezes de cunho político, que é ruim, porque você não pode usar a tua, como posso dizer, a tua ideologia política para você dar um determinado diagnóstico para o cliente. O cliente não quer saber se você é palmeirense, se é corintiano, se você é católico, se você é evangélico, se você... Não, ele quer saber o diagnóstico, o que está acontecendo. E geralmente no país, né, isso eu estou falando de gestores, etc., é muito comum a pessoa ter o viés ali ideológico misturado à análise econômica. Isso é muito ruim, né, porque você vai estar usando emoção em detrimento daquilo que realmente é o fato, o que o cliente quer saber, que é o diagnóstico. Igual você vai no médico, né? Você vai ao médico e tem uma dor de cabeça e o médico fala assim, olha, eu acho que essa dor de cabeça que você tem é relacionado a, sei lá, as eleições que tiveram, o país está nesse clima, enfim, instável, etc, etc. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está com uma dor de cabeça por causa de falta de vitamina, ou porque você está dormindo pouco, porque... Então, é o diagnóstico cirúrgico, preciso, né? Você não pode simplesmente dizer o que você acha, né? Então, nesse sentido, é importante eu aqui, numa rádio, né, no YouTube, ser muito imparcial e muito justo com as análises. Só para a gente fazer uma recapitulação do que aconteceu. Em 11 de janeiro, os americanos revelaram um rombo de 20 bilhões em seus balanços. 11 de janeiro desse ano. Passa rápido, nós já estamos em abril. São quase 3 meses. O CEO da empresa, na época, Sérgio Rial, que foi do Santander, que estava menos de 10... Veja bem, ele estava 10 dias no cargo. Pediu demissão, né? Poucos dias depois, a empresa entrou em recuperação judicial. Veja bem, a dívida ali já chegava total, né, a 50 bilhões de reais, né? Aí que a questão que são com bancos como grandes credores americanos gerou um clima de insegurança óbvio entre as instituições. Então, imagina, você é uma grande companhia, mais de 40 mil empregados, né? Fornecedores, empregos indiretos, enfim, é uma cadeia gigantesca aí de empregos diretos, indiretos, fornecedores. Então, é uma indústria que produzia para Americanas estar presente em boa parte do território nacional, né? Basta lembrar que até o terceiro trimestre do ano passado, né, dado o último balanço financeiro, antes da revelação do tombo,
A empresa informava um endividamento bruto de apenas 20 bilhões. Já está em 50 quase. Só para situar vocês, para vocês entenderem mais ou menos o que, né? A gravidade do porquê assim. Eu ouvi de clientes da Faria Lima, olha, mas ela é muito grande para quebrar, não vai quebrar. Não vai quebrar. Eu vi isso na época da Varig também. Né? A Varig era uma grande companhia aérea, né, com problemas com fornecedores, etc. E dizia-se, poxa, a Varig é a nossa companhia aérea de bandeira nacional e se ela quebrar, ela não pode quebrar. Mas a situação é essa, o raio-x é esse. Né? Mas veja bem a gravidade da situação, para vocês entenderem, porque eu tenho que ser muito didático aqui, eu não posso, em hipótese alguma, sofisticar demais o tema. Né? Nisso, depois que o Real anunciou a saída dele e tal, o Real era do Santander, um ponto aí, era CEO do Santander, foi para Americanas, e chegou em apenas 10 dias, ele olhou e falou, não vou ficar aqui, nós temos esse rombo, etc, etc, etc. Entrou em recuperação judicial e aí teve início uma batalha aí judicial entre Americanas, a varejista, e bancos que classificam o caso como uma grande fraude. Veja bem, grandes bancos brasileiros, que são credores da Americanas, entraram contra a varejista. Eles estavam juntos, lá atrás. De repente, agora está todo mundo contra. E classificam o caso como fraude. Qual é o grande temor? Temor sistêmico. Não se fala nisso também. O círculo está se fechando e não se fala em temor sistêmico. Por que eu estou falando isso? Porque esses bancos, olhando aqui na câmera, para você entender, esses bancos são credores da Americanas, né? Então imagina, ela comprava, não, tal. Depois eu vou explicar como é que era feito isso, porque o que originou a crise, pouco se fala sobre isso. Eu vou tentar explicar de uma forma didática, né? Como é que qual era o mecanismo que gerou essa crise, o que os bancos, estou deixando claro, que os bancos, não eu, que os bancos estão achando que foi uma fraude, etc, etc, etc. Né? Enfim. Basicamente, né, quando uma empresa faz uma rolagem de dívida, aumenta seu custo, né, seus juros e tem dificuldade de gerar lucro. Então, o que acontece? Se você não recebe, né, e a tua dívida aumenta, então a dificuldade de gerar lucro é muito grande, você repassar isso, né? Quando os juros começam a cair, alguma dessas empresas tem a maior facilidade de gerar lucro. Então você tem um cenário de Selic. O que é a Selic? Isso é a taxa de juros que o Banco Central estabelece para controlar a inflação. Né? É a última ata do Copom, inclusive, para deixar isso claro. Né? Eu acredito que essa ortodoxia demasiada num cenário internacional desfavorável, o que significa esse conservadorismo do Banco Central nesse momento? Num cenário de lojas americanas com problemas, quem está pagando pato são empresários do Brasil todo. A Faria Lima aí está cheia de ponto para alugar, muita coisa fechada. Pinheiros, para onde você andar em São Paulo hoje, Cadu que está no Rio, né, que amanhã, hoje deve dando uma volta, muita coisa quebrada. Como é que você sustenta, você que é empresário, né, ético e honesto, você consegue manter uma empresa sem capital de giro? Vai lá e te reduz o capital de giro. Porque sabendo que lá na ponta você tem uma crise muito maior, porque uma gigante do varejo brasileiro declarou que tem um rombo de quase 50 bilhões de reais. E falou, olha, eu não tenho dinheiro para pagar os meus credores. Não tenho, vamos entrar no acordo, blá, blá, blá. Mas
Como é que isso chegou a esse ponto? Lembrando que a Americanas faz parte do grupo 3G Capital, né? Do seu Jorge Paulema, Beto Sicupira, né? E o do Teles, Marcel Teles, que é da Ambev, que é de outras empresas, que, enfim, surfavam num grande prestígio no país. E, de repente, e aí eu pergunto, como é que esses investidores médios e pequenos estão passando hoje, qual é a situação deles hoje, que acreditaram nas Americanas, porque o mercado falava muito bem até setembro, né, outubro, enfim, falava-se muito bem das Americanas, das ações americanas, e de repente tudo se deteriorou. E quem investiu, né? É isso. Os bancos basicamente estão buscando encontrar responsável, nesse momento, para falar da fofoca clara, né, para você entender, pelo rombo, e tem recorrido a medidas judiciais que visam patrimônio pessoal dos principais acionistas executivos da empresa, desses que eu citei, né? Claro, porque os credores têm mais de 1 bilhão, 2 bilhões, enfim, tem credor aí com passivo a receber, e a preocupação é generalizada, porque ela é uma cadeia gigante do varejo, né? E de repente aquela empresa, eu não posso citar nomes, mas a empresa A, B, que fornece o panetone no Natal, agora Colomba Pascal na Páscoa, em grande quantidade. Ela precisa produzir para fornecer, e a Americana não paga, né? Então, como é que era esse mecanismo nos últimos anos que gerou uma bola de neve, que gerou esse problema, não só para Americanas, mas o que eu quero dizer é que vão pagar o pato todos, né? É um problema generalizado, né? Por quê? Porque é um efeito em cadeia, sistêmico. E o temor sistêmico não se fala. A imprensa pouco se fala, na televisão, etc. Mas imagina quantos fornecedores que não vão receber uma fortuna em dinheiro que lhes é direito de receber. Como é que fica? É igual você tem uma pizzaria, né? E você tem vários fornecedores. Você tem a embalagem, você tem o papel que embrulha a pizza, você tem o fornecedor de queijo, de presunto, etc. E você tem uma forma de pagar, que eu vou explicar como é que eles pagavam, que era o risco sacado. Eu vou explicar de uma forma didática, porque foi muito enfeitado demais, de uma coisa simples, né? O que é o risco sacado dentro da estrutura contábil da Americanas. Então, aí de repente esse dono da pizzaria falou assim, olha, é o seguinte, não tenho dinheiro, porque nessa estrutura de pagamento você não chega num fornecedor como Americanas, nesse nível. Eu estou trazendo o exemplo da pizzaria para o ouvinte entender, porque aqui o meu objetivo é ser didático, né? Não é pagamento à vista. Aquilo é negociado em 3 meses, depois de 4 meses, 5 meses, porque feito pelo risco sacado, onde você transfere para uma instituição financeira né, o dinheiro que aquele fornecedor, a Americanas não tinha, falou assim, não tenho para te pagar agora, então vai ser uma instituição que vai, né, arcar com isso aí. E aí como ela colocava isso no final, contabilisticamente falando, esse que foi o problema, porque ela não declarava aquilo como risco sacado, mas enfim, eu vou explicar depois isso com calma, né? Mas aí de repente ele deixa de pagar, ele não paga a embalagem, ele não paga isso, falou assim, olha, é o seguinte, gente, eu estou sem grana, não estou vendendo pizza, mas ele tem um estoque gigantesco lá atrás, gigantesco. E aí como é que faz? Aí o prejuízo é transferido para o cara da embalagem, para o cara da mussarela, o cara do mercadão, e aquele prejuízo é transferido para o fornecedor. E aí como é que fica? Então imagina numa cadeia de suprimentos, enfim, de relações de compra de um varejista no nível da Americanas, né? Do alcance que ela atinge, e do tamanho, da magnitude dela e da gravidade da situação. Tá? Acima de tudo a gravidade, porque de um lado são investidores que perderam dinheiro, porque teve muita gente batendo palma e falando,
nossa, a R$ 120 a ação, 130, 115, poxa, Americanas vai bem, de repente ela despencou para R$ 1, R$ 2, enfim. E de repente, como é que fica esse investidor? Né? Como é que fica o fornecedor? Quem vai recuperar isso aí? Né? Porque tem que ter responsabilidade, né? E os gestores? Então, por isso que os bancos se uniram nesse momento contra a Americanas, né? Buscando aí responsáveis pelo rombo, e essas ações judiciais com foco, né? Visando o patrimônio pessoal dos principais acionistas. Quero agradecer nossa parceria. Nós temos consultores na magistratura, na Defensoria Pública, no Ministério Público. Quero agradecer muito essa participação, esse suporte valioso que tem nos dado para poder entender, do ponto de vista jurídico, né, a questão que é de interesse nacional. Né? É isso. Explicar mais ou menos de forma didática, né, porque na imprensa sofisticou-se muito a questão do risco sacado. Né? Então, quando um fornecedor precisa antecipar o recebimento, né, quem paga esse fornecedor é uma instituição financeira. Foi o que eu dei o exemplo da pizzaria. Né? Você tem lá o dono da pizzaria e o cara lá da pizzaria falou assim, olha, eu não tenho dinheiro, quem vai pagar essa encomenda de, sei lá, 1.000 caixas de pizza é uma instituição financeira. No caso da Americanas, na forma como ocorria, a operação configurasse como um empréstimo e, portanto, uma dívida bancária da empresa com o banco diretamente. O problema, então, não está no tipo de operação, que ela é comum. Ela é muito comum no mercado. Quero deixar claro que o risco sacado não é o problema. Eu vou explicar o que é o problema. Né? Existe uma relevância, porque como é que, se você não tem um país com custeio de operação caríssimo, né? Como é que você tem que recorrer ao risco sacado para você manter a tua empresa aberta? Caso contrário, não, né? É de relevância. O problema é a modalidade, né? Como é que é isso feito? Porque assim, o risco sacado em si ele é extraordinário para melhorar o fluxo de caixa. Se você não tem um fluxo de caixa na tua empresa legal, se você tem dificuldade em pagar e não consegue, você vai faltar mercadoria para o teu cliente. Então isso acaba deteriorando a situação e no médio prazo você quebra, você vai fechar a tua empresa. Então não estou dizendo que o risco sacado, deixa isso muito claro aqui, que o risco sacado é algo prejudicial e ruim, pelo contrário. Né? O problema disso é a falta de lisura das classificações contábeis, intervenções e manipulações humanas no processo em si. Quer dizer, o problema não está na questão do risco sacado em si. Né? O problema ele tem várias vantagens. Né? Ele é isento de IOF, por exemplo. Então isso é bom para o cara que está tomando, o cara que não tem grana ali para arcar com a grana para pagar o fornecedor, e não, né? Só que tem vários riscos. As operações de risco sacado da Americanas não constavam no balanço trimestral da companhia. Esse é o problema. Assim, eles não eram divulgados, né, ao mercado como dívidas, mas como conta de fornecedores. Então, todas essas operações de risco sacado da Americanas, eles não constavam no balanço trimestral da companhia. E elas não eram divulgadas para o mercado como dívida. Porque é uma dívida. Né? Porque se o teu fornecedor, se você vai lá, recorre ao banco para pagar determinado fornecedor, aquilo ali é uma dívida. Porque se você está recorrendo a um empréstimo bancário para poder pagar aquilo, não paga IOF, etc., mas é um empréstimo, você tem que pagar, aquilo é uma dívida. Né? E que ela fazia? Ela
ela declarava como conta de fornecedores. Então, ela declarava para o mercado, olha, isso aqui não é dívida. Já os juros que seriam pagos ao banco, no caso, porque é um empréstimo, o banco está ali para emprestar com juros, a juros, né? Eram contabilizados como redução da conta de fornecedores e não como uma despesa financeira da Americanas. Vocês estão entendendo? Então, aí que entra o erro. Porque não adianta penalizar o risco sacado, porque ele é a tábua de salvação de muitas empresas. Você vai conseguir cash in hand, dinheiro na mão ali para poder... Eu que fui empresário, eu sei a dificuldade, não tem. Você vai tirar da onde? Tirar das suas contas pessoais para manter, porque geralmente o banco não vai dar o... Você precisa de ter um tempo de conta, de 2 anos, 3 anos, para começar a ter um capital de giro. Porque uma empresa sem capital de giro, ela quebra. E se você não usa seu patrimônio pessoal, em muitos casos é a única forma, você acaba gerando problema para você também. Então, o risco sacado existe justamente para evitar esse tipo de coisa. O problema não é o risco sacado, gente. O problema é a forma contabilística como isso foi processado, né? Então, o que acontece? Os juros que seriam pagos eram contabilizados, que eram para serem pagos ao banco credor, né? Como redução da conta de fornecedores e não como despesa financeira. Então, não era despesa financeira, né? Enfim. Nessa brincadeira, a dona Americanas acumulou uma dívida bilionária com seus fornecedores que não era de conhecimento do mercado financeiro de investidores, né? Após o ocorrido, as ações negociadas, como eu disse no início do programa, da Bolsa de Valores B3, derreteram quase 80% na sessão do dia 12 de janeiro de 2023, sendo os grandes marcos da história do mercado financeiro brasileiro. Porque o mercado se assustou, falou, meu Deus, olha isso, eu não sabia. Enfim, pense como quiser, né? Bradesco. Conseguiu na justiça uma decisão que dificulta a venda do patrimônio dos membros do Conselho Fiscal da Americanas. O banco fez pedido semelhante em relação à venda do patrimônio dos 3 bilionários acionistas de referência da empresa, que é o trio, né? Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e o Marcel Telles. Também pediu acesso a todos os e-mails, documentos, etc., e membros do Conselho de Administração da empresa. Isso aqui é o Banco Bradesco, né? CVM, o que é CVM? Comissão de Valores Imobiliários. Abriu 12 processos administrativos sobre o tema e já ouviu executivos da varejista. Já ouviu. Os processos apuram, entre outros pontos, eventuais irregularidades nas informações contábeis, obviamente, que eu expliquei. Uma coisa é o risco sacado, outra coisa é a questão contábil no final da ponta. Possíveis irregularidades de divulgação de fatos relevantes e comunicados à empresa e se houve o crime de insider trading, que eu vou falar depois, que é quando há negociações de ações de companhia porque tem informações privilegiadas. Muita gente vendeu as ações com elas infladas antes da bomba explodir. Sabe como é que você chama isso? Insider trading. E aí? Né? Ministério Público Federal de São Paulo, nosso querido Ministério Público, nosso parceiro aqui também apura se houve uso de informações privilegiadas. Diretores da empresa venderam mais de 200... Vejam bem, vou repetir. Diretores da empresa venderam mais de 210 milhões em ações da Varejista no segundo semestre de 2022, depois que a companhia anunciou a troca de seu presidente. Vou repetir novamente. O Ministério Público de São Paulo apura se houve uso de informações privilegiadas. Diretores da empresa venderam mais de 210 milhões de reais em ações da Americanas no segundo semestre, antes da bomba explodir. Estranho, não? Coincidência. Enfim. Qual foi o impacto disso? Qual foi o efeito colateral dessa bomba que explodiu? De um lado, muita gente ganhou, desfez, né, vendeu as suas ações quando elas estavam no preço muito mais privilegiado, enfim.
E aí está a CVM, está o Ministério Público, tem bancos aí. Qual é o cenário que a gente tem hoje? A gente, no patamar de juros brasileiros, de 13,75%, representa a taxa real mais alta do planeta Terra. A não ser que tenha outro planeta, exoplaneta, fora do sistema solar, que tenha uma taxa de juros tão alta. Aí eu pergunto, justifica? Engraçado. Quantos países tem nós temos aqui no planeta Terra? Nós somos uma economia emergente. E a grande mote do Banco Central, a grande justificativa é de que a inflação está fora de controle, a gente precisa... Né, Cadu? Eu estou preocupado, Fabriceto. Né? E não justifica. Nós temos a maior taxa real do mundo. Então, você que está nos ouvindo agora, o que isso significa? Construção civil vai ter um ano pífio e o ano que vem idem. Coleta de lixo, agronegócio, varejo no geral, varejo de alimentação, falta de crédito e juros elevados inviabiliza investimentos à produção. Basicamente isso, eu vou repetir aqui. Juros elevados, nesse patamar, que é o mais alto do mundo, mais cenário que falta de crédito na praça. Por quê? Tinha gente que tinha capital de giro de 100 mil, 50 mil, caiu para 10. Não tem crédito para poder investir, comprar maquinário, etc. Estou falando da indústria e do varejo, estou falando dos dois. Inviabiliza a produção e vai minar o PIB. Se prepare para vai ser um ano complicado e o ano que vem complicado também. Infelizmente, porque tinha tudo para caminhar. Porque se você tivesse uma política de redução de juros gradativa e nós não tivéssemos o problema Americanas, que gerou esse temor sistêmico no sistema financeiro nacional, a gente teria a tomada de crédito novamente e a economia que seria, vamos ser otimistas, 2,5% esse ano. Endividadas, empresas têm recorrido à renegociação de débitos. Olha a situação. Além de recuperação judicial e extrajudicial para tentarem sobreviver. Né? Condições de crédito continuam duríssimas, então isso em economia chama credit crunch, ninguém consegue crédito na praça. Se você tem empresa, você sabe da dificuldade que você tem, porque a tua clientela caiu, veja bem, a tempestade perfeita, com juros lá em cima, fora de controle, não tem necessidade. Você tem esse problema de crédito, também, principalmente, gerar esse temor que a Americanas criou no país, né? E de repente, como é que você vai manter sem crédito? Mais a inadimplência. Porque tem muita gente não comentando ou tornando relevante o fato da inadimplência ser fator essencial na crise. Porque nós temos quase 80% da população inadimplente. Não consegue, com o nome comprometido, não consegue crédito na praça. Mas a questão... fora o nome dela tá sujo, tem a questão de quem tem o nome limpo não consegue também por causa do credit crunch, por causa da crise de crédito gerado pelos americanos. Mas os juros nas alturas. Então, como é que você cresce? O Banco Central, Campos Neto, como é que a gente cresce com juros beirando os 14% ao ano? Assim, como é que a gente cresce? Crédito restrito, companhias têm tido grande dificuldade. Vou dar um exemplo aqui. A concessão de crédito para pessoas jurídicas do Banco Central na semana passada. Isso aqui foi de 166 bilhões em fevereiro, valor 8,6 inferior a de janeiro. Então isso é ruim, porque você tem uma redução da concessão de crédito para as empresas, significa que enxuga. Você tem um aperto de crédito muito grande. Vou dar um exemplo da Gol aqui. A Gol, por exemplo, trocou em fevereiro títulos da dívida que venciam entre 24 e 26, 2024 e 2026, por papéis que vencem em 2028. Porém, ela rolou a dívida, ela passou lá para frente. Mas assumiu uma taxa de juros de 18%. Antes, essa taxa, veja bem, ela variava entre
3,75% e 8%. Hoje a Gol está pagando 18%. Por quê? Você arrola, quando você renegocia essa dívida e joga ela lá para frente, a taxa sobe. E acaba ficando elas por elas, porque o teu custo é alto também. Aí sobe combustível, de aviação e etc. Por isso que as passagens estão altas. Passagens aéreas estão nas alturas, literalmente. Outro exemplo, Grupo Petrópolis, dono da cerveja Itaipava. Quem gosta de cerveja, não gosta de cerveja, mas quem gosta de cerveja. E a varejista de moda Amaro, também com problemas. Não fecha a conta. Marisa também. Vou trazer um dado updated aqui. Apenas o primeiro bimestre desse ano, quase 200 empresas no país já pediram proteção na justiça. Sabe o que isso significa, meus queridos ouvintes? Um aumento de 60% na comparação com o mesmo período do ano passado. É o número mais alto desde 2017. Sabe o que isso significa? Eu estava discutindo ontem, até no WhatsApp do grupo da startup, que é uma crise que veio para ficar. Não é pessimismo, não é... O intuito não é esse. O intuito é sinalizar, como se a gente fosse um radar meteorológico. Você está com o teu avião, né? O Lito um dia vai chamar, o Lito me convida um dia para a gente falar de aviação no teu canal. Aviões e músicas, eu recomendo. Eu assisto todo dia praticamente. Você tem um radar meteorológico, você está com o avião em rota e o radar está ali na frente para você desviar, porque se você fura um CB, uma nuvem dessa de tempestade, você pode ter problemas seríssimos de avaria na aeronave, etc. Agora, se você tem um radar preciso, você desvia e você vai tomar as suas precauções. O que o The Garden Project Brasil, o Garden Project Talks, que é o projeto do podcast, e a parceria com a Rádio Nova Difusora, está fazendo? É justamente evitar que você, empresário, profissional liberal, cliente, enfim, parceiro, estudante que vai empreender, empreendedor, tome uma decisão errada pelo cenário que temos pela frente. Não há sinalização clara ainda que o Banco Central venha reduzir de forma consistente a taxa de juros. O que isso significa? Quanto maior a taxa de juros, mais caro fica o crédito. E aí fica caro para você não vai tomar um crédito, porque dentro da análise de crédito, quanto mais caro ele ficar, você não entra no perfil, você está fora do mercado de crédito, você não consegue. E se você é empresário, você precisa disso. Além disso, tem a questão da Americanas, que não é uma questão isolada. Vejam bem, o intuito desse programa é trazer luz para que vocês entendam a gravidade da situação. Né? Uma gravidade, né? Porque ela é muito grande para ela gerar esse desdobramento negativo no médio prazo. Né? Ela é muito grande para gerar um temor sistêmico, que gerou um temor sistêmico no sistema bancário, e pouco se disse isso, a ponto dos bancos secarem a capacidade de crédito deles, né? Empréstimo e financiamento, diminuir a capacidade deles, o estoque deles de crédito, justamente para diminuir o risco. Porque a situação chegou a um ponto que falou, poxa, se Americanos vai estar nesse... O raio-x talvez seja até pior, porque os bancos estão contra a própria varejista, em cima do patrimônio dos sócios. Então veja a gravidade da situação. Então impacta a construção civil, que já está impactada, tem stand pelo país inteiro, mas não vende. Inadimplência com 80%. Credit crunch, você não tem acesso a crédito. Você vai comprar um apartamento como? Porque é tudo financiado. Você financia em 10 mil anos, né? Como é que você vai financiar um apartamento com essa situação? Aí o mercado de aluguel cresceu, né? O Brasil não dá ponto sem nó. Se uma coisa diminuiu, a outra cresceu. É igual o mercado de carros usados no pós-pandemia, né? Ficou muito caro financiar um carro? Compra usado. E o mercado de usados valorizou. É a lei da oferta e procura. Então o que acontece? Mas isso é ruim,
Porque o que movimenta a economia de um país é a construção civil. E se ela vai mal, vai tudo mal. Podem esperar, vocês vão lembrar desse programa de hoje, vai ao ar dia 7 de abril, sexta-feira santa, mas que é a realidade. Essa conjunção de coisas vai trazer um prejuízo para o país, por médio prazo, sim. Eu diria para o próximo biênio, 2023, 2024. Por quê? Porque é um conjunto, é como se tivesse todos os... enfim, se pudesse exemplificar isso. É como se todos os cenários, todas as variáveis fossem propícias para gerar uma tempestade perfeita. Você tem inflação ainda não em queda livre, né? Assim, não está confortável, mas você também poderia estar mexendo nos juros para equilibrando isso gradativamente. Não estou falando para cair os juros para 4%. Estou dizendo isso. Estou dizendo para você ter uma política sei lá, gradativo. Você fala assim, olha, eu vou diminuir 0,5%, 1%. Você já tem um impacto isso na economia formal, né? Mas não. Então você tem um cenário de juros em 2 dígitos, você tem um cenário de inadimplência gigantesca, e essa pessoa não entra no mercado de crédito, essa pessoa não entra no mercado de consumo, as pessoas estão com dificuldade de pagar contas básicas, né? E o país inteiro necessita do nosso próprio mercado doméstico. Por quê? Porque nós éramos mais industrializados lá atrás, nós éramos o país do terceiro mundo mais industrializado nos anos 80, no terceiro mundo era o mais industrializado. Nós estamos cada vez mais vendo o nosso parque industrial diminuir, derreter, e a gente depende do mercado doméstico nesse momento. Se a gente não tem indústria para produzir e exportar e gerar emprego, a gente precisa do serviço, a gente precisa do mercado doméstico. Num cenário de juros estratosféricos e inadimplência alta e falta de crédito, ninguém consome. Se ninguém consome, a economia trava. Então o segundo cenário vai ser bem complicado. O segundo semestre vai ser muito, muito, muito complicado. E o ano que vem, idem. Por quê? Porque na economia tudo é muito lento. Eu dizia em 2006 que nós teríamos uma crise no mercado imobiliário, né, Damas? Você deve lembrar disso. 2005. Eu fui até criticado por uma grande construtora tal na época. Falei, não, esse cara é pessimista. Que nada, nós temos vários estandes. Todo mundo fala em stand. Não, tá cheio de stand. Servem comida no stand, comida japonesa, francesa, bolo, tem garçom, tem fogo de artifício, tem modelo. Aí eu pergunto, e aí, quanto vende? Porque não adianta dizer, é o clássico, mas os mercados estão cheios, os shoppings estão cheios, o outlet Y está cheio de gente com casquinha no McDonald's comendo. Mas compra não, porque a pessoa vai passear e olha a vitrine, mas não está. O fato de estar cheio o restaurante, não importa, pode ter venda, não está vendendo. E se não vende, fecha. Porque é muito caro manter o negócio no país. Em qualquer lugar do mundo. Porque muita gente que é amadora acha é fácil. É fácil. Teu negócio é mamão com açúcar, é fácil. Como é que você vai manter o negócio aberto? Se você não tem capital de giro. Se você não tem cheque especial. Se você não tem cartão de crédito para a empresa. Né? Como é que você sustenta? Porque as contas chegam. Chega aluguel. Chega imposto, chega tudo. Luz, água, empregado, todo mundo quer receber. Então, qual é o efeito disso? Né? É nefasto para a economia. Então nós teremos 2 anos muito complicados. Eu sinto muito, porque eu torço muito realmente pelo Haddad e pelo Lula. Eu acho que aqui ideologia não é o intuito, mas eu torço realmente que a economia decole, que nós cresçamos 4% ao ano, que a gente diminua a desigualdade social. E esse governo tem esse preceito, deixou isso claro nos primeiros meses, diminuir a desigualdade social. O poder de compra do brasileiro despencou. As pessoas que comiam, tinham um padrão de consumo no supermercado, quem é do varejo de alimentação sabe disso. O padrão mudou
o standard de compra, o perfil de compra. As pessoas que comiam carne estão comendo hoje salsicha, e olhe lá, porque a salsicha está com preço da linguiça. Porque eu tenho que ser muito didático, não vou complicar aqui, eu não vou sofisticar. Meu intuito aqui é ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo. E a gravidade da situação. O país está com problemas seríssimos de uma economia e isso vai impactar as empresas. Grandes gestores e grandes multinacionais no Brasil ainda não entenderam o que está acontecendo. Sabendo que isso aí não é de agora. Vou deixar isso claro. Isso é uma herança dos últimos 6 anos. Esse governo assumiu agora. Então essa deterioração econômica não começou no dia 1º de janeiro. Ela veio de lá de trás. Né? Déficit fiscal. Nós temos a questão fiscal nem se fale. Né? O dólar está nesse patamar por causa disso. E o dólar alto é ruim para a economia também. Muita coisa é comprada em dólares, enfim. Você tem uma tempestade perfeita nesse momento. Não bastasse a pandemia, né? Mas não houve o cuidado com a questão fiscal no último governo. O que traz desdobramentos sérios para esse governo de agora. O que a gente precisa é uma política de Estado, não uma política de governo. Porque fica essa bipolaridade, fica essa binária coisa. Se você não é uma coisa, você é outra. O país precisa crescer, tem muita gente que não tem o que comer. Essa é a prioridade nesse momento. Não é se é A ou é Zinco, se é Bolsonaro ou se é Lula. Não, tem gente que não tem o que comer, tem gente morando em barraca de camping na calçada e o inverno está aí. Essa é a prioridade. E ainda fica se discutindo pautas que são essenciais, mas a questão política polarizada que não leva ao resultado prático de um país com pautas emergenciais. Todas as pautas são essenciais. Entre elas a diversidade, porque empresas cometem seus erros de ESG, de diversidade, graves, porque ainda não entenderam que nós temos 53% da população preta no país. Então vamos entender melhor o Brasil, gente. O que está faltando para as pessoas entenderem melhor? Vocês, gestores executivos, formadores de opinião, a gente tem tantas pautas essenciais. Violência contra as mulheres, LGBTQIA+, a questão dos negros mesmo. Tantos deslizes que acontecem. Nós participamos do Expo Favela, que foi um sucesso, foi uma excelente oportunidade para se debater, e o nosso podcast estava lá. Um abraço para o Celso Ataíde, um dos organizadores. Tive um bate-papo muito legal com ele. Entendeu? Nós temos pautas essenciais que, de repente, e o país derretendo. Porque o tema de hoje é a pauta econômica, basicamente. É a pauta sobre os impactos da crise americana no teu bolso. Eu estou trazendo... Lá atrás, muita gente fala, o que teve Americanas comigo? Tem muito a ver. É um dos maiores varejistas da América do Sul, pô. E com esse problema todo. Né? E quem vai pagar a conta? Quem que vocês acham? Juros altos. Falta de crédito na praça. Esse temor de risco sistêmico. Quem que você acha que vai pagar a conta? Você. Então o intuito é esse, alertar você pelo que vem pela frente. Serão 2 anos complicados. Né? Eu quero falar do nosso parceiro, do nosso projeto. É o Caio José Aleixo, um dos maiores dentistas aqui da Zona Oeste de São Paulo. Ele fica baseado em Osasco, na rua Salem Bechara, aqui no centro de Osasco, próximo onde era o antigo Cine Estoril, ali de esquina com Autonomistas, com a Salem Bechara, ali pertinho, subindo ali a Salem Bechara. Ele é graduado pela Universidade de Santo Amaro em 2003, especialização em ortodontia. Ele é especialista em cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial, pela Associação Brasileira de Odontologia em 2023. Está também fazendo a 3ª pós-graduação
ele com especialidade em implantes. Atua também na área de estética oral, como clareamento dental, facetas e lentes de contatos dentais. Está na moda agora, o cara é fantástico. Quem cuida dos meus dentes é o Caio. E do Cadu também, e do Damas também. O foco seria na reabilitação oral dos implantes, pois ele é especialista em ortodontia, cirurgião bucomaxilo, implantes ficam, enfim. Ele trabalha com casos extremamente complexos. Então, se você tem problemas realmente, procure o Caio, fale que você ficou sabendo do Caio Aleixo, pelo nosso projeto aqui, que ele é um parceiro nosso, né? Fale, olha, eu soube de você, Caio, e aí o que você pode fazer por mim e tal, né? Liga para ele e fala que você ficou sabendo do Caio pela Rádio Nova Difusora e pelo projeto Garden Project, pelo podcast. Fala assim, fiquei sabendo de você pelo podcast, e aí, o que a gente pode ver, né? O WhatsApp da clínica, tome nota, é 11 97243 1406. Vou repetir o WhatsApp do Caio, da clínica dele. 11 97243 1406. O e-mail dele é Caio Aleixo, tudo junto, Caio Aleixo com X, @yahoo.com.br. caioaleixo@yahoo.com.br. O Instagram dele, para vocês verem o trabalho maravilhoso que ele faz, cara. Maravilhoso. Ele tem uma clientela super conhecida, legal. E eu super aconselho. Nós super aconselhamos aqui. É CJ, C de casa, J de João, _ odontologia. C de casa, J de João, _ odontologia. Então, meu abraço ao Caio, que vai estar nos ouvindo amanhã. Né, pela parceria, agradecer pela confiança, pela parceria com o nosso projeto e dizer também que é uma troca, porque ele também é muito profissional, muito competente no que ele faz, né, então super aconselhado o trabalho do Caio aqui em Osasco e região. Né? E é isso, nós estamos nos minutos finais e dizer que foi muito legal preparar esse material para vocês. Infelizmente o Cadu não pôde estar comigo hoje, mas dizer que existe uma certa gravidade, né? Mais 5 minutinhos, mas uma certa gravidade no que está acontecendo no país. E eu vim aqui realmente como radar meteorológico, tentar ajudar vocês a entender. Claro que mais capítulos terão, a gente veio para ficar, é um projeto de longo prazo, e a gente vai estar aqui para dar suporte para vocês, para entender. Nosso objetivo é ser didático, ajudá-los a encontrar soluções, a bater um papo com o ouvinte, né? Não trazer nada, sofisticar demais, acho que não ajuda. A gente está numa situação, é aquela coisa. Está chovendo forte, aquele vendaval, aí você vai falar sobre futebol. Não, você vai tentar socorrer as pessoas. Então, há uma prioridade nesse momento, se debater a questão que o Banco Central está com esses juros lá em cima. A gente precisa rever isso, debater isso, porque os efeitos de longo prazo virão, porque somam-se a crise da Americanas, né, mais a questão da falta de crédito na praça, justamente por esse efeito, porque os bancos ficaram muito preocupados com essa situação, porque os bancos são credores americanos. Então imagina, Bradesco, Safra, enfim, vários bancos preocupados e acionando judicialmente Americanas. Então está uma briga, né? E Americanas é muito grande para entrar nesse conflito todo, né? E a quebra da Americanas seria catastrófica, sob o ponto de vista na geração de empregos para o país, né? Sobre os fornecedores, sobre os bancos, porque isso é repassado para frente. Não é simplesmente, eu tenho meu prejuízo, vou ficar quietinho aqui rezando. Não, ele vai repassar para frente. O que aconteceu com os bancos? Os bancos receberam essa porrada e quem paga com isso é o médio, pequeno empreendedor que viu o seu capital de giro diminuir ou deixar de existir. E os investidores que perderam dinheiro em renda variável lá, investindo na Americanas. Quanta gente perdeu dinheiro nesse país? E pouco está se falando sobre isso. Eu estou alertando aqui, hoje, que é dia 6, amanhã é dia 7 de abril de 2020,
2023, nós teremos 2 anos complicados, justamente pelo conjunto de fatores que não são favoráveis, pela formação dessa tempestade chamada economia perfeita, tempestade perfeita. E é o que a gente não precisava, que a gente está saindo de uma pandemia nesse momento. A gente precisa de recuperação econômica, a gente precisa de estímulo ao crédito, a gente precisa de uma série de coisas e, de repente, o que a gente tem? A gente tem um cenário completamente diferente e adverso. E vai ser um grande desafio. Por isso que eu entendo, às vezes, o executivo tentando questionar o Banco Central. E aí, vamos começar uma diminuição gradativa nessa queda de juros? Porque quanto mais altos os juros, menor vai ser a performance econômica. E não é a de agora. Nós não temos segundo semestre, temos o primeiro semestre de 2024. Então, vai estar tudo interligado. Então, o que eu digo é, para um país que quer realmente crescer, é a combinação de juros controlados, inflação sob controle, câmbio flutuante, e aí a geração de empregos vem, você tem uma diminuição na inadimplência, todo mundo quer consumir, e é isso. E o último recado, antes que a gente acabe, um abraço para o Júnior Berilo, que chegou agora, que eu vi, acabei de ver o Júnior Berilo. Tudo bem, Júnior? Nosso parceiro. É o seguinte, pesquisem ovo de Páscoa, está muito caro o ovo de Páscoa, hein? Pesquisem, não vão na lojinha X ou Y, façam uma pesquisa grande, vejam pela internet, porque, como eu disse, a variação vai de 100% a 200%, é muito alta, né? Ou presentei com um chocolatinho, não precisa ser um chocolatão, né? É isso. A pesquisa é o grande segredo nesse momento de aperto de crédito, inadimplência alta, né? E juros de 2 dígitos. Eu quero agradecer a todos. Meu muito obrigado ao Francisco Rossi, à Ana Lu, ao Júnior Berilo, que começou conosco o projeto lá atrás, à Rádio Nova Difusora. A desejar a todos uma excelente Sexta-feira Santa. Né? Nós temos aqui uma Semana Santa. Que vocês tenham uma excelente Páscoa de paz e serenidade. E que dê tudo certo na vida de todos. Nós estamos aqui para ajudá-los e contem conosco, o projeto veio para ficar. Obrigado, Caio José Aleixo, não deixem de contatar o Caio, né, que é um grande profissional, é uma indicação nossa de olho fechado. Né? Um abraço, Caio Aleixo, nosso parceiro, né? E contem conosco. Uma excelente Sexta-feira Santa, agradecer a Salete que está aqui também pela gentileza dela. Né? E é isso, para todos. Um abraço para todos da família Rádio Nova Difusora, uma feliz Páscoa para todos. Nós estaremos na próxima semana aqui na sexta-feira ao vivo, com um convidado especial surpresa, porque a gente cada vez vai superando. E agradecer o Thiago, a Vânia, o Luiz Souto do Carrefour, o Jorge, que participaram conosco nos últimos podcasts. Tá? Muito obrigado. Equipe, tudo bem? Tudo certo? Podemos? Boa Páscoa para todos.